Se você está começando a investir agora, é importante que você siga alguns passos para que seus investimentos de fato lhe tragam algum retorno. Afinal de contas, de nada adianta você investir de qualquer jeito e não conseguir gerar dinheiro com seus investimentos. Então fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo para que você comece a investir do jeito certo, mesmo com pouco dinheiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marlon Avis, eu sou economista e investidor desde 2008, invisto no Brasil e nos Estados Unidos, já atuei no mercado financeiro e hoje compartilho um pouco desse conteúdo e desse conhecimento aqui no YouTube e nas demais redes sociais. Se você está chegando agora, considere se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Sem enrolação, agora vamos pro conteúdo. A primeira coisa a fazer, se você quer começar a investir, e antes mesmo de começar a investir, parece básico, mas é organizar a sua vida financeira. Isso mesmo, tem muita gente que começa a investir, mas nem sequer organizou a vida financeira. E aí a pessoa começa lá com 50, 100 reais, no outro mês já não investe mais, daqui a 6 meses volta a investir um pouquinho, não tem um acompanhamento, e você não cria a cultura, a disciplina de você investir todos os meses com recorrência. Então a primeira coisa que você precisa fazer antes mesmo de investir é sentar, organizar as suas finanças, verificar o quanto que você tem de renda, quanto que são os seus gastos, qual a tua capacidade de aporte, ou seja, quanto que você vai conseguir destinar todos os meses ou todas as semanas para que você invista com regularidade. Um dos pontos principais dentro do investimento, de uma boa estratégia de investimento, é você investir com regularidade. Ponto fundamental também dentro da organização financeira é você eliminar dívidas. Às vezes a pessoa quer começar a investir porque ouviu um amigo trazendo uma oportunidade, viu alguém falando sobre finanças, sobre investimento, sobre bolsa de valores, mas essa pessoa está toda endividada. Então, na maioria esmagadora das vezes, é muito melhor você quitar as suas dívidas, eliminar as suas dívidas, para que aí você comece a investir. Porque é muito difícil você conseguir uma rentabilidade com seus investimentos que são maiores do que os juros que você paga de dívida. Senão não faria sentido. Você ia lá, tomaria dívida no banco, pegava esse dinheiro, investia, recebia o dinheiro e pagava o banco. Não é isso que acontece, né? Na verdade, o que acontece é o contrário. O banco capta esse dinheiro com recurso menor e empresta para as pessoas que estão devedoras. E por último, ainda dentro da organização financeira, é você criar a cultura de se pagar primeiro. E como é que funciona isso? Geralmente as pessoas fazem o seguinte: tem a sua renda, tiram todas as suas despesas e no final do mês, se sobrar algum valor, elas investem esse valor ou pelo menos colocam lá numa poupança. E o que você precisa fazer é o processo inverso. Quando você receber a sua renda, você tem a sua renda lá de 2, 3 mil, 5 mil reais, 10 mil reais, recebeu a sua renda, primeira coisa que você vai fazer é retirar a parte dos investimentos e investir. Esse é o primeiro passo, você está se pagando primeiro. E com o saldo, com o que sobrou da sua renda, aí você vai sim organizar todas as suas despesas e consumir a sua renda de acordo com o seu orçamento. Segundo passo, e fundamental para quem está começando a investir, é formar uma reserva de emergências. Muitas pessoas negligenciam isso e depois lá na frente acabam quebrando a cara. E o que significa uma reserva de emergência? Significa um fundo que você tem de dinheiro que você vai utilizar esse dinheiro somente em casos emergenciais. Esse é ponto fundamental de uma reserva de emergência. Eu utilizar o recurso somente numa situação de emergência. Por exemplo, alguém sofreu um acidente na sua família, você tem condições, você tem recurso para ir lá pagar um raio-x, para pagar um exame médico, para pagar uma consulta. Esse dinheiro é utilizado da reserva de emergência. O seu carro quebrou ou você bateu em alguma outra pessoa com o carro, você tem condições, você tem recursos à sua disponibilidade para você pegar esse dinheiro e fazer um bom uso desse dinheiro sem a necessidade de pegar dívidas. Então uma reserva de emergência, uma reserva financeira, ela vai te trazer muito mais tranquilidade e você vai parar de pensar somente no presente, em tomar decisões, porque você precisa de dinheiro para o momento atual e você vai começar a ter decisões mais visando o longo prazo, que talvez são decisões que no curto prazo não vão te trazer um recurso financeiro muito maior, mas que a longo prazo sim vão colocar muito mais dinheiro dentro do seu bolso. E como que eu calculo a minha reserva de emergência? Primeiro você precisa mapear todos os seus gastos.
e entender qual é o seu custo de vida médio mensal. Vamos supor que você fez um mapeamento e o seu custo de vida médio mensal hoje é de R$ 5.000. Qual o prazo que eu preciso ter para fazer uma cobertura de reserva de emergência? Geralmente o indicado é que você tenha no mínimo 3 meses até 6 meses de um custo de vida médio mensal em reserva de emergência. Então se eu tenho 5 mil de custo de vida médio mensal, 3 meses, R$ 15.000, 6 meses, R$ 30.000. Ah, eu quero ter 1 ano de custo de vida médio mensal, é muita coisa? Olha, a pandemia nos mostrou que não é tanta coisa assim. Então, quanto mais lastro, ou seja, maior for a sua reserva de emergência, mais tempo de cobertura você vai ter. E, consequentemente, você tem mais segurança e tranquilidade para você e para sua família. Recomendação, no mínimo 3 meses, entre 6 meses e 1 ano tá bem ok para uma boa reserva de emergência. Ponto de atenção aqui, não comece a investir se você não tem uma reserva de emergência montada, porque isso vai ser um tiro do pé mais cedo ou mais tarde. O que acontece? As pessoas muitas vezes elas negligenciam formar uma reserva de emergência e começam logo a investir. Daqui a pouco você está investindo, aportando o seu dinheiro, você colocou o seu dinheiro lá para render, mas tem um prazo de carência num investimento, talvez num CDB, numa LCI, que você precisa manter o dinheiro lá por 1 ano, e aí você bate o seu carro, sofre um acidente, queima um eletrodoméstico dentro da sua casa, queima uma geladeira. E aí você precisa, às vezes, de 3, 5 mil reais para que você possa cobrir essas despesas emergenciais, você não tem. Porque seu investimento está travado lá, você não consegue resgatar esse investimento. Aí o que você vai fazer? Se endividar, vai buscar dívida, vai buscar empréstimo. E aí o valor que você começa a pagar de juros em um empréstimo vai ser muito maior do que o valor que você está recebendo dos seus investimentos. Então isso não faz sentido. Primeiro forme a sua reserva de emergência, depois sim você começa a investir. Tem um vídeo completo sobre reserva de emergência no card aqui em cima. Assista este vídeo e você vai entender tudo sobre reserva de emergência, como montar a sua reserva, onde investir a sua reserva de emergência. Tá tudo explicadinho lá. Próximo passo. Agora vamos investir. Não, ainda não. Sabe por quê? Porque antes de investir, você precisa definir os seus objetivos. Não faz sentido você investir se você não tem um objetivo definido. Quer uma analogia muito boa? Imagina que você está indo para um local, você vai fazer uma viagem, mas antes de fazer essa viagem, você precisa escolher o meio de transporte que você vai viajar. E aí você fala assim, bom, eu vou de carro. Beleza, mas você vai viajar para uma ilha. Não tem acesso de carro lá. Tá vendo como não faz sentido você escolher qual é o meio de transporte? Primeiro você tem que saber qual é o destino que você vai, para aí você escolher o meio de transporte. Investimentos é a mesma coisa. Os objetivos são o nosso destino. E os investimentos, ou seja, os ativos, o que nós vamos investir, eles são o meio de transporte que vão levar para o objetivo final. Então você precisa definir objetivos para a sua carteira de investimentos. Eu posso ter mais de uma carteira de investimento? Pode e deve. Cada carteira de investimento, ela deve ter um objetivo. Por exemplo, eu tenho o objetivo de comprar uma casa. Então você vai formar uma carteira de investimento para esse objetivo, para você atingir esse objetivo. Eu tenho um objetivo de fazer uma viagem. Ok, você vai formar uma outra carteira de investimento para atender esse objetivo. Por quê? Porque cada um dos objetivos tem um horizonte de tempo diferente. Talvez essa viagem que você vai fazer é dentro de 1 ano. E aí você não tem como pegar os seus investimentos e alocar, por exemplo, em renda variável, alocar em títulos que vão te pagar às vezes muito bem, porém seu dinheiro vai ficar preso lá há 2, 3 anos. Você tem uma viagem para fazer dentro de 1 ano, entendeu? A casa você vai comprar talvez daqui a 10 anos. Opa, então eu tenho um horizonte de investimento diferente. Eu posso olhar para investimentos que vão me gerar um bom retorno, porque eu vou precisar desse dinheiro somente daqui a 10 anos. Então é fundamental que você defina os objetivos. E isso é extremamente negligenciado. Quarto passo, montar uma carteira de investimentos. Bom, agora que você já formou sua reserva de emergência, você já definiu qual é o objetivo que você quer alcançar, agora sim está na hora de você montar a sua carteira de investimento. E essa carteira ela precisa ter uma estratégia, essa carteira ela precisa ser diversificada, ponto muito importante. O que é diversificar? É você diminuir o seu risco. Então você começa a investir em várias classes de ativos diferentes para que você possa diversificar entre classes de ativos diferentes. Você pode diversificar investindo, por exemplo, no exterior. Então eu tenho uma exposição que ela não fica mais só a nível Brasil, ela começa a se expor, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso investir na Europa, eu posso investir em vários países, em várias empresas diferentes internacionalmente. E assim eu diminuo o risco de estar com o meu investimento concentrado
somente aqui no Brasil. Uma boa carteira de investimento estruturada, balanceada e diversificada, ela vai ser composta, por exemplo, por renda fixa, e aqui entram os títulos públicos, entram CDBs, LCI, LCA, uma gama de investimentos que são vinculados à renda fixa. Outra parte da carteira, ela vai estar exposta em renda variável, ações, fundos de investimentos, fundos imobiliários, são outros tipos de ativos que vão gerar renda para você mensalmente. E você pode também ter as criptomoedas, Bitcoin, tem várias criptomoedas aí que podem ser uma oportunidade também de investimento para você colocar um percentualzinho lá dentro da sua carteira. Mas calma aí que ainda não acabou, porque o quinto passo é o mais importante de todos. E o quinto passo é invista em conhecimento, invista em você. Invista no seu desenvolvimento pessoal, profissional, para que você possa elevar a sua capacidade de fazer dinheiro, para que você possa elevar o seu nível de renda. E elevando o seu nível de renda, você tem muito mais capacidade de aporte, ou seja, você tem mais dinheiro para começar a investir e acelerar a curva de crescimento de patrimônio que vai trazer cada vez mais dinheiro para dentro do seu bolso. Invista também em conhecimento sobre investimentos, finanças, economia. Entenda um pouquinho desse cenário de como funciona os investimentos. E para isso, se você quer a minha ajuda, no link aqui na descrição tem a minha mentoria, a minha consultoria também sobre finanças, sobre investimentos. Eu posso te ajudar, posso te acompanhar aí ao longo desse período. Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ver essa mensagem, que talvez está começando a investir agora ou que quer começar a investir agora, para que essa pessoa comece a investir do jeito certo. Talvez esse seja um vídeo para que você e seu amigo aí comecem a investir juntos, você possa trocar experiências, trocar informações e vocês juntos podem crescer muito mais rápido. Deixa o seu like, considere se inscrever para mais vídeos. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui que talvez seja muito importante para você. Um deles é para você aumentar o seu nível de renda, como que eu aumentei o meu nível de renda de uma forma exponencial. É 4 passos, eu vou te deixar aqui, dá uma olhada nesse vídeo. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.